alunas e alunos aqui da Escola Ricardo Junco, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou gravando aqui uma série de vídeos para falar um pouco sobre os microscópios, esses instrumentos tão importantes aqui para a ciência e que a gente também usa nas aulas práticas de laboratório aqui da escola. Então eu vou gravar esses vídeos justamente para falar um pouquinho sobre como funcionam os microscópios aqui da escola, como utilizar esses microscópios e as partes dele, né? Como funcionam as partes do microscópio, para que serve cada parte. Então bora aprender um pouco mais sobre esses instrumentos tão importantes? Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre como é o funcionamento desses microscópios aqui que a gente tem na escola, que são microscópios ópticos. Que são esses instrumentos aqui que você já deve ter visto ou ouvido falar, que são muito usados em laboratórios de pesquisa, em laboratórios de ensino, de ciências, e eles são instrumentos bastante importantes, bastante utilizados nas aulas. Então, esse vídeo é até a ideia justamente de falar um pouco sobre eles. Então, os microscópios, os primeiros microscópios, já tem aí muito tempo, foram criados, foram desenvolvidos já há mais de 400 anos, desde o século XVI. Então, na época, eles eram microscópios bem simples, bem rudimentares, né? Eles tinham uma estrutura bem simplificada e era basicamente uma lentezinha, como se fosse um pouco maior que uma lupa dessa, né? Que a pessoa observava um objeto e conseguia observar coisas muito pequenas naquela época. Então, eram instrumentos bem simples, mas que já funcionavam naquela época. Então, tem dois cientistas muito importantes nessa época que foram os primeiros pioneiros, né, no uso do microscópio. Um era o inglês Robert Hooke, que foi o primeiro a observar células de seres vivos e identificar esse nome já no final do século XVI, começo do século XVII. E o outro, o holandês Anthony Leeuwenhoek, que na época foi a primeira pessoa a enxergar seres microscópicos, né, que a gente hoje conhece como bactérias, protozoários. Então, atualmente a gente conhece vários tipos de microscópios, existem dezenas de tipos, né, alguns conhecidos como, por exemplo, o microscópio óptico, que são esses aqui, o microscópio eletrônico, o microscópio de fluorescência, o microscópio de contraste de fase, o microscópio confocal e outros tipos de microscópio. Então, existem vários tipos de microscópios, cada um com sua aplicação, com seu uso e com diferentes preços e ampliações diferentes, né? Então, esse aqui que a gente tem na escola, são esses dois tipos aqui que nós temos, são os microscópios ópticos, né? Então, a palavra óptica tem a ver com lente, vem com luz. Então, eles usam um sistema de lentes parecido com essa aqui, né, da lupa, que amplia a imagem de objetos muito pequenos. Como é que funciona uma lente, então, gente? Imagina então que uma lente, ela é um objeto que quando a luz atravessa por ela, ela passa pela lente, a luz. Então ela atravessa, ela é desviada, e quando ela é desviada, ela modifica a imagem que tem do objeto. Então lentes, em geral, que a gente usa no microscópio, elas são capazes de deixar a imagem bem maior do que o objeto é na verdade. Então uma lente como essa, que é uma lente igual a uma de lupa, ela é capaz de ampliar a imagem 2, 3, 4, até mais vezes, né? Então temos aqui no laboratório dois tipos de microscópio óptico, né? Um com uma lente aqui em cima, um chamado de monocular, e o outro com duas lentes aqui em cima, as binoculares. Esse aqui, o monocular, é o mais comum que a gente vai ver, e tem essa lente aqui que ela é removível e que ela amplia em média 10 vezes a imagem do objeto. Então essa é a primeira lente que a gente usa, é a lente que justamente a gente coloca o olho, então o ocular, lembre, relacionado com o olho. E aqui, esse outro tipo, temos duas lentes oculares, então é por isso que ele é chamado de binocular. Então, ele também amplia 10 vezes, mas alguns você pode trocar, pode remover e colocar uma lente que amplia 15 ou até 20 vezes a imagem do objeto. Então, como eu falei para vocês, é um sistema de lentes, então são mais de uma lente. Então, temos aqui essas lentes de cima, as oculares, e embaixo temos 3 ou 4 lentes diferentes aqui embaixo. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, temos 3 lentes aqui, que você pode ir girando aqui com esse tamborzinho. Então, temos a primeira lente, a de menor aumento, com essa partinha vermelha aqui, é uma lente que amplia 4 vezes. Esse é o objetivo de 4 vezes. Então são 3 objetivos aqui. Essa aqui amplia 4 vezes. Essa aqui que amplia 10 vezes, essa amarela. E essa azul que amplia 40 vezes. Então o aumento total que esse microscópio fornece é a multiplicação dessa lente, a ocular, vezes o objetivo. Então cada objetivo tem um aumento e a ocular o mesmo aumento sempre. Então para vocês verem objetos de diferentes tamanhos, vocês têm que multiplicar o valor de cada um. Então, por exemplo, a de 4 vezes, aqui vezes 10 vezes, dá um aumento total de 40 vezes. Essa amarela aqui, que aumenta 10 vezes, ela então 10 vezes 10 vezes, 100 vezes o aumento total que dá. E aqui é de 40 vezes, 40 vezes 10, 400 vezes o aumento total. Então, o máximo que esse microscópio aqui amplia a imagem
é 400 vezes. Já esse outro tem as mesmas lentes que eu falei, né? A 4 vezes 10, 40, 10 vezes 10, 100, 40 vezes 10, 400. Mas ele tem uma quarta lente aqui, que essa lente é chamada de lente de imersão, objetiva de imersão, que é você consegue usá-la somente quando você tem um óleo específico para uso nesse microscópio, chamado de óleo de imersão, que ela amplia até 100 vezes. Então 100 vezes 10, 1000 vezes. Então esse microscópio consegue uma ampliação de até 1000 vezes do tamanho da imagem do objeto. Então ele tem uma ampliação maior do que esse aqui. Então como funcionam esses microscópios ópticos, gente? Então como eu falei para vocês, eles são formados por um sistema de lentes, né? As oculares e as objetivas, né? E aí eles precisam de luz. Então essa luz, ela tem uma fonte de luz, então tanto nesse microscópio quanto nesse. Então você liga ali na tomada, então essa fonte de luz fornece a luz que vai atravessar o sistema de lentes e o objeto que você quer observar. Então, por exemplo, se você quer observar um objeto com seu microscópio, você coloca ele uma lâmina dessas, uma lâmina de vidro, é um pedaço de vidro cortado, uma certa tamanho e uma espessura, de forma que você consiga colocar em cima dele o que você quer observar e você coloca ele entre a luz e as lentes, de forma que a luz atravesse o objeto, as lentes e chegue até o seu olho para você conseguir chegar aqui. Então essa é a ideia de funcionamento do microscópio óptico, que a luz atravessa o objeto e que ela chega até o seu olho após passar pelo sistema de lentes. E aí você consegue chegar ao objeto com aquela ampliação, como eu falei, 40, 100, 400 ou até 1000 vezes maior. Então aí você consegue chegar muito mais detalhes do que você chegaria ao olho nu, que às vezes nem consegue ser possível de chegar. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre as principais partes dos microscópios ópticos, como se chama cada uma delas e para que serve cada uma dessas partes.